A mentira de Eclise. Sim, senhorita Penélope. Mark, apavorado, chamou meu nome, mas quando não obteve resposta ele se virou para o Eclise. Por que você está fazendo isso, Eclise? Ele deve ter sentido muito medo, enquanto o Eclise andava na direção dele e ele olhava ao redor procurando por alguma ajuda. O superior inútil se intrometeu de novo. Dessa vez, outros cavaleiros se juntaram a ele. Eclise, pare. Isso é uma ordem. Isso mesmo. Eu abusei um pouco ainda agora, então eu vou me desculpar. Mas o Mark nunca conseguiu terminar sua fala. Isso porque Eclise, que tinha agarrado ele pelos cabelos, levantou e puxou ele para seu lado. Num piscar de olhos, Eclise agarrou o pescoço do Mark, dando um mata-leão, e começou a estrangulá-lo com ferocidade. Os olhos de Mark arregalaram quando suas vias aéreas foram obstruídas. Eclise, o que você está fazendo? Pare nesse instante. Os cavaleiros chamavam ele, assustados, mas Eclise permaneceu ali inflexível. Apesar de todos eles estarem assistindo um escravo estrangular um de seus camaradas, nenhum deles teve coragem de vir à frente e enfrentar essa situação. Isso não era só porque foi um comando dado por mim, mas também porque tem uma tremenda aura sedenta de sangue emanando do escravo, que eles haviam ignorado até agora. Gwyn. Em pouco tempo, a língua de Mark pulou para fora de sua boca e sua saliva começou a escorrer por seu queixo. A saliva alcançou o braço que estava estrangulando ele, mas Eclise nem mesmo piscou. Senhorita Penélope, você não pode fazer isso. Os cavaleiros que assistiam seu camarada lutar para respirar, finalmente se ajoelharam diante de mim. Nós todos temos culpa. Eu vou reportar isso imediatamente para o general responsável e nós todos vamos voluntariamente receber nossas punições. Senhorita Penélope, assassinato é estritamente proibido dentro da Ordem dos Cavaleiros do Zecart. Fingindo que eu estava escutando um cachorro latindo em algum lugar, eu cocei a orelha. Isso foi algo que eu aprendi com o Reinald ontem. Senhorita Penélope. Os olhos de Mark finalmente rolaram para trás, ele ia perder a consciência logo. Pare. Eu levantei a mão e retirei a minha ordem. Eclise, que parecia que queria continuar estrangulando ele, relaxou o seu braço como se ele estivesse esperando por uma ordem como essa. O homem que havia caído no chão segurou o seu pescoço e tossiu violentamente. Eu estava surpresa por dentro, assim que olhei para o homem no chão sem esboçar expressão nenhuma, porque eu não esperava que o Eclise seguisse as minhas ordens tão imediatamente. Eu pensei que ele ia estrangular o cara até a morte. Claro, que eu não tinha a intenção de matar o Mark. Eu dei a ordem, preparada para usar o anel de rubi na minha mão esquerda, se o Eclise continuasse estrangulando o cara, que havia atormentado ele, até ficar satisfeito, ele não pensaria tão mal de mim mesmo se eu usasse o anel de controle. Mas inesperadamente Eclise soltou o Mark imediatamente, isso significa que ele prioriza minhas ordens mais que suas próprias convicções. Isso é mais satisfatório que qualquer outra coisa. Você disse que a falsa, que vai ser chutada para fora daqui quando a senhorita Yvonne voltar, não é capaz de tomar conta dela mesma? Eu olhei ao meu redor, o rosto dos cavaleiros que estavam tensos, ficaram mais tensos ainda com as minhas palavras. Mas estou aqui pensando, o que vai ser mais rápido, eu ser chutada para fora daqui ou todos vocês serem expulsos? Eu sorri, falando em tom brincalhão as minhas últimas palavras. Nesse momento, sistema devido à deterioração do relacionamento com as pessoas pertencentes ao ducado, sua fama caiu -5. Total igual 10. A janela do sistema pulou na minha frente. Infelizmente, minha fama caiu. Contudo, isso não era algo preocupante, porque os cavaleiros não eram um dos protagonistas. Eu me virei para olhar para o verdadeiro protagonista. Eclise, vem aqui. Ele veio imediatamente para o meu lado. Vamos. Eu gentilmente peguei o pulso do Eclise com a mão que não estava segurando o leque e então guiei ele para fora do campo de treinamento. Interesse 32%. Ele parecia um robô como sempre, mas o aumento no seu interesse me fez ver como se ele fosse um cachorrinho abanando o rabo. Senhorita. Quando eu cheguei na porta da frente da mansão junto com o Eclise, o mordomo estava lá parado me esperando com uma carruagem e me cumprimentou. Você está muito bonita hoje. Está tudo pronto para partir? Sim,
Eu preparei uma carruagem onde foi colocada uma mágica defensiva e uma de rastreamento. Eu vejo que você já preparou uma escolta. O mordomo olhou de canto para o Eclise que estava atrás de mim e continuou falando. Eu designei um dos magos da família para ser o seu cocheiro. Em caso de emergência, ele irá transportar a senhorita imediatamente para a mansão. Magos, assim como Vuinter, não revelam a sua identidade. Além do mais, o preço para usar esse tipo de carruagem é altamente caro. Usar um mago como cocheiro para dar um passeio era algo feito só pela família real ou em circunstâncias extremas. Com certeza, isso deve ter sido algo que veio do duque. Eu estava contente com a melhora no meu tratamento, mas fingi que isso era insignificante. Você fez um bom trabalho, mordomo. Também, tem isso. Parece que ele tinha algo mais para transmitir, então o mordomo tirou algo do seu paletó e me deu. O duque mandou dizer para você relaxar e aproveitar o passeio, já que faz bastante tempo que você não sai. Era um cheque em branco. Eu olhei para ele, surpresa, porque eu não sabia que o duque estava tão preocupado sobre o que aconteceu ontem. Se você souber que eu estou voltando, depois de ter armado a maior cena no campo de treinamento, você jamais me daria uma coisa dessas. Eu hesitei pensando se devia ou não aceitar o cheque. Quem me encorajou a pegar ele foi o mordomo. Por favor, pegue, senhorita. Você não chamou nenhum comerciante aqui recentemente. Ok, tanto faz. O que mais eu posso fazer já que ele deu isso para mim? Eu deixei minha hesitação de lado e rapidamente aceitei o cheque. Diga ao meu pai que estou muito agradecida. Claro. Eu me virei e andei em direção à carruagem. Eclise, que estava parado até agora sem dizer nenhuma palavra, de repente me seguiu. Parada em frente à porta aberta da carruagem, eu estiquei a mão para ele sem dizer uma palavra. Ele olhou para minha mão, sem saber o que eu queria com aquilo. Talvez seja porque eu negligenciei ele por muito tempo depois que eu o trouxe aqui. Eclise parece que não pensou que realmente me acompanharia como um verdadeiro cavaleiro. Idiota, essa é a hora que você tem que agir feito a escolta de uma senhorita. Eu franzi o nariz e briguei com ele. Então, seus olhos cinzas cintilaram rapidamente. Mas eu sou um escravo. Isso não está certo. Eu corrigi as palavras dele imediatamente. Você é meu guarda agora. Então o que você deveria fazer agora? Eu gentilmente sacudi a mão na frente dele. Era a minha mão esquerda que usava o anel de rubi. De repente, ele deu um leve sorriso, pegou na minha mão e se ajoelhou vagarosamente. Ele se ajoelhou sobre uma perna, mostrando uma postura tão exemplar que até o mordomo ficou surpreso. E então, ele falou me dando um olhar penetrante. Por favor, pise na minha perna para subir na carruagem mestra. Senhorita, devo levá-la para a loja de vestidos primeiro? O cocheiro perguntou assim que o Eclise sentou. Não, vá para a loja de armas. Com o meu queixo fora do peitoral da janela, eu respondi indiferente. Finalmente, a carruagem começou a andar. Por causa dos encantamentos, andar de carruagem era muito melhor que andar de carro. Eu estava olhando com interesse o cenário que passava rapidamente pela minha janela, quando eu repentinamente ouvi um pequeno murmúrio do lado oposto ao meu. Assim que virei a cabeça, encontrei com os olhos do Eclise, que estava me olhando com intensidade. Ele tinha um olhar incomum e falou: Por que você não procurou por mim por todo esse tempo? Isso era uma pergunta inesperada. Eu cuidadosamente procurei no rosto dele se havia traços de ele estar me culpando pelos eventos de hoje e outras coisas parecidas, mas eu não consegui saber o que estaria passando na cabeça dele. Você está chateado? Eu perguntei abertamente. Se esse era o caso, eu pretendia me desculpar, mas você me prometeu. Prometi o quê? Que você me visitaria com frequência como recompensa por eu treinar arduamente. Oh! Eu mal consegui segurar o som de exclamação que quase escapou. Eu quase esqueci o motivo por não ter ido procurar ele, a memória daquele dia chuvoso, o terror. Eu esperei por você todos os dias, mestra. Sem saber o que eu tinha acabado de lembrar, Eclise murmurou essas palavras. Será que eu estou me sentindo tão culpada a ponto de pensar que o rosto sem expressão dele habitual, por alguma razão, está parecendo um pouco deprimido? Eu tamborilei meus dedos na batente da janela e escolhi uma desculpa que justificasse não ter ido procurar por ele. Porque não tinha sentido. Você mentiu para mim, Eclise? O quê? Os olhos dele se abriram. Se você ignorar a expressão de zumbi dele,
vai perceber que ele tem uma aparência delicada que até parece que foi uma boneca muito bem feita. Você disse que definitivamente não havia ninguém maltratando você, mas você tem muitos hematomas no seu lindo rosto. Eu estendi a mão e acariciei a bochecha dele. Ele se encolheu visivelmente e jogou a parte superior do corpo para trás. Eu sorri, diante dos seus olhos cinzas trêmulos como se ele estivesse envergonhado, comparado com as outras vezes. Naquele tempo, realmente não acontecia nada disso. Eclise deu uma desculpa em tom apressado. Oh, acho que isso não é verdade. Eu neguei ele internamente. Você estava sacudindo sua espada como se fosse matar alguém, então não há a mínima possibilidade de nada ter acontecido. Quanto mais eu olho para ele, mais eu acho que ele é uma pessoa descortês, mal educado. Mesmo assim, você não me informou nada sobre coisas como essas que aconteceram hoje, por isso a recompensa é inválida. Mas, nós estamos indo em um passeio para eu poder te dar outra recompensa no lugar, então pare de choramingar e espere um pouco. Bloqueando qualquer coisa que ele pretendia dizer, eu calei ele compulsoriamente. As bochechas do Eclise coraram um pouco, talvez seja porque ele esteja envergonhado por eu ter dito para ele parar de choramingar e então. Interesse 33%.